Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto! Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. E tá começando mais um episódio do Faz as Contas. Eu sou a Bárbara, eu estou aqui com ela, a especialista em finanças, Bruna Aleman, que torna tudo possível. Olha, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Tudo Bru? não, porque 50% é o empurrãozinho que eu dou. É verdade. Os outros 50% depende de quem tá escutando. Mas estamos aqui nesse podcast graças a você. Com certeza. E todo o seu conteúdo, todo o seu estudo, tudo que você pode passar pra gente, que é muito importante porque precisamos falar de dinheiro e precisamos saber lidar com o nosso dinheiro. Exato, aqui é orientação e educação, né? Então acho que é o primeiro passo. Você já tá aberto para escutar um tipo de orientação e se educar, se autopoliciar, olha, já tá na frente de 70% das pessoas. Olha que bacana. E hoje, né, a gente começou aqui falando, né, sobre o quanto é importante olhar para as finanças, e hoje a gente vai olhar agora para os ouvintes, né, ouvintes do podcast, ouvintes que te escutam na Rádio Mix, seguidores também que estão lá, né, no seu Instagram, nas suas redes, e que te mandam muitas perguntas, muitas delas pertinentes e que com certeza não é a dúvida apenas de uma pessoa, mas a dúvida de tantas pessoas. Então hoje a gente separou algumas e a gente vai aqui ler, dar nome também, né? Quem perguntou. Ai, que legal! Vamos falar os nomes, vamos colocar aqui a questão e você vai responder. Vamos lá. Topa? Tô ansiosa. Topa essa missão? Com certeza. Então vamos lá, vamos começar já então. A gente separou aqui a pergunta da Hilary Marques. E ela comentou aqui: ouço você todos os dias na Rádio Mix e gostaria de tirar uma dúvida. Eu e meu marido estamos pensando em se mudar para os Estados Unidos. Como fica as finanças nesse caso? Qual dica de finanças você pode dar para nós? Bom, primeiro ela precisa ver, Hilary, né? Hilary, vamos lá. Primeiro você precisa se organizar em relação aos prazos, né? Em quanto tempo você quer mudar? Isso faz uma diferença muito grande, porque você não vai transformar o seu dinheiro em reais para dólar do dia para noite. Quando a gente está falando de câmbio, você não pode depender dessas oscilações de mercado. E hoje está vezes 5, né? Exato, mas já teve 6, enfim, já teve 4 e pouco. Nós estamos esse período pandêmico, vamos dizer, tá trazendo uma certa instabilidade. Mas não é só o período pandêmico, é toda a crise que o Brasil passa, né? O Brasil, ele tem aquele potencial de que não é só uma crise econômica global, nós temos as nossas crises internas também, e acaba afetando isso. Então, primeiro é a questão de tempo. Olha, vamos definir aqui um exemplo que você quer se mudar daqui 5 anos. Então, o seu plano agora é começar a converter o seu dinheiro investido para dólar e os novos investimentos também em dólar, porque você já está com foco direcionado para mudar. Mas o que eu faço? Abre a conta numa corretora estrangeira, a gente até já mencionou várias vezes, inclusive em outros podcasts também. Você abre, é 100% online, 100% gratuito, você consegue abrir pelo seu aplicativo e começa a comprar ações e produtos, fundos de investimento, a mesma coisa que você faz aqui, só que você começa a fazer em dólar. E um pouco todos os meses, e você vai conseguindo fazer essa conversão. Qual que é a inteligência disso? Quando você chegar lá, você já tem um patrimônio que você já foi investindo ao longo do tempo, então você recebeu os rendimentos, você cresceu o patrimônio na moeda do país que você vai morar. E também o benefício de você trabalhar aquele conceito do dólar médio, que eu acho que muita gente já escutou aqui, de você colocando todos os meses. Então, quando o dólar aumentou muito, coloca um pouco menos. Quando o dólar diminuiu, é aquela promotion, né? Promoçãozinha do dólar. Daí você vai lá e coloca um pouquinho mais. Então ela vai fazendo essa inteligência. Um dia ela vai pegar 5, outro dia 6, outro dia 4. Lá na frente não vai ter feito diferença dela ter aportado com vários tipos de câmbio diferentes. E existe alguma corretora ou algum banco que os brasileiros possam investir em dólar de um modo mais simples? Sim, na verdade, daí eu vou falar assim, gente, é 100% uma indicação, Bruna. Eu invisto pela Avenue Securities, então é uma que eu gosto muito.
podem ir atrás na internet. É um aplicativo como qualquer corretora digital aqui no Brasil e é voltada para brasileiro. Então, toda a plataforma em português e eles já ajudam nos relatórios de informe de rendimentos. Então, que é muito fácil você conseguir fazer, já falando onde que já coloca e tudo muito mais. Exato, demais. Perfeito, então. Primeira pergunta respondida. Vamos para a segunda. A segunda é da Claudinha Mari. Ela diz o seguinte: oi, Bru, eu tenho um valor na poupança e gostaria de saber qual é o melhor modo ou qual é o melhor ali para se aplicar no banco, já que existem várias possibilidades. Talvez ela quer saber qual é a melhor aplicação, né? Tirar da poupança e fazer a melhor aplicação. Já que existem tantas possibilidades, ela está perdida ali. Ela diz que, infelizmente, ela não entende muito de aplicações. Ela já te agradece e diz que te escuta todos os dias na Mix. Ai, são muito fofos, né, gente? Isso. Seria Mix, Bruna, vocês. Uma parceria de muito sucesso. Bom, vamos lá. Eu acho que, sem dúvida, essa pergunta eu devo receber o quê? Umas 15, 20 por dia. É a dor de muita gente. Não, e assim, Bruna tem um dinheiro na poupança. E talvez você não vai gostar da resposta que eu vou te dar, mas já é um direcionamento e você provavelmente vai levar um mês para pensar nessa lição que eu vou te dar. O que você quer fazer com esse dinheiro? E esse dinheiro, ele é sua reserva de emergência ou não? Metade das pessoas já nem conseguem me responder isso. Porque assim, quando você traça algum certo objetivo, igual eu tava falando também da pessoa que investiu no exterior, também serve pra gente que vai ficar aqui no Brasil. O que é? O que você quer fazer com esse dinheiro? Bruna, eu quero um rendimento para minha aposentadoria. Bruna, eu assumo risco ou eu não gosto de risco. Bruna, eu quero construir uma casa daqui 3 anos. Bruna, eu quero viajar uma vez por ano. Gente, são tantos objetivos que por isso que as pessoas ficam perdidas. Elas não conseguem definir o que elas querem. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito difícil. A gente se perde emocionalmente em relação a isso. Ou porque acha que o sonho não é possível, não consegue alcançar. Então vamos dividir a razão da emoção. Ela precisa então decidir o que ela vai fazer com esse dinheiro que está na poupança. Exato. Na verdade, não o que ela vai fazer. O que ela está buscando. O que ela está buscando no curto, no médio e no longo prazo. Definido isso, olha o montante lá que você está na poupança e faz aquele cálculo da reserva de emergência. Então, 6 vezes o que você tem de custos fixos dentro da sua casa. Aquilo pode continuar na poupança, esse valor da reserva de emergência pode continuar na poupança ou numa conta remunerada de um banco digital, ou num CDB de liquidez diária, ou num fundo de investimentos DI de liquidez diária também, ou no Tesouro Selic. Então são todas essas opções, não tem melhor e pior, pessoal, os ganhos estão muito parecidos e nenhum está ganhando em relação à inflação. Então, aquela ideia que nós educadores ficávamos falando já foi por água abaixo. Então qualquer um desses você já está ganhando em relação à poupança. O restante ela vai dividir no curto, médio e longo prazo. Por que isso? Porque no curto prazo ela vai ter pouco retorno. E a maioria dos produtos são de renda fixa. Aquele baixo retorno, uma segurança um pouco maior, pessoas mais conservadoras. No médio prazo já pularia para fundos de investimento, porque você tem que ficar pelo menos uns 3 anos para pagar a menor alíquota de imposto. E no longo prazo a gente pensa em renda variável, que são as ações, os fundos imobiliários e aqueles fundos diferentes que a gente fala de cannabis, de criptomoedas e tudo mais. Então tudo isso precisa ser desenhado, planejado, estruturado para aí sim colocar dentro dos produtos específicos. Você citou, né, que a maioria dos produtos eles são de renda fixa e vale lembrar também que... Para curto prazo. Isso, para curto prazo. E vale lembrar que se você quiser saber o que é renda fixa, como ela funciona, quais são os investimentos, né, todos... A Bru até citou alguns aqui, mas se você quiser ir mais a fundo nisso, a gente também já tem um podcast sobre renda fixa. É só procurar lá na plataforma do Faz as Contas ou no Instagram da Bru, que tá lá também. Exato. Perfeito, então agora... Foi uma resposta longa, hein? Dessa vez eu não, foi completinha. Completinha. Tenho certeza que a Claudinha não terá mais dúvidas. E se tiver também, pode te mandar lá, né, Blu? Com certeza. Manda sua pergunta que a gente vai respondendo.
Na medida do possível, tá, gente? Sem muita emoção. Perfeito. Então agora a pergunta da Jaqueline. Bru, tenho filhos, um de 7 e um de 3 anos. Aonde começar a investir para eles terem dinheiro para a faculdade? Renda variável. Eles são bem novinhos. A renda variável é super longo prazo. A gente fala que é o prazo de 10 anos. É o ideal para você ter um dinheiro lá. Então, ela pesquisar sobre ações e ela, inclusive, consegue abrir conta na corretora em nome deles. E ela legal. sendo a responsável legal. Por que o melhor é renda variável? Porque você tem ao longo do tempo para perder e para valorizar aquela ação, né? Normalmente, quanto mais novo, mais risco você pode correr. Você fala, mas e se eu colocar, sei lá, eu vou ter 70 mil reais e vem uma crise econômica e vira 35. Espera o mercado reagir que aquilo lá vai virar 100 de novo. Essa normalmente, lógico, não é seguro, mas normalmente é a regra da renda variável. Então não tenha medo de perder se a gente está falando num prazo de 10 anos, né? Esse prazo é o mais confortável para você colocar em ações, fundos imobiliários. Então acho que valeria um pouco ela dar uma estudada em relação a isso. E qualquer dúvida, lógico, volta com a gente. Renda variável é um mundo bem grande ali. Depois a gente pode até fazer um podcast em relação a isso. Pode e deve, porque foi muito legal você trazer, né, essas informações. Acredito que muita gente as escutou, né, pela primeira vez. Muito legal. Então, respondido. E agora a gente vai pra próxima, que é do Lúcio Mike. Bru, me tira uma dúvida, ele tá dizendo aqui. Sei que você ajuda as pessoas com orientações na rádio. Então vamos lá. Qual que é a melhor plataforma para começar a investir como iniciante? Eu sou de Manaus e lá não tem nada presencial, não tem um lugar que eu possa ir, enfim. Então ele tá querendo saber qual que é o melhor lugar para ele investir, que ele já pesquisou e ele encontrou 3. Ele encontrou aqui a Orama, Isinvest e a CDB Banco XP. Então essa ele fez ali as pesquisas dele. Tá. Não tem nada, né, físico, na verdade, pra ele conversar com alguém pessoalmente. E ele tá te perguntando qual que é a sua opinião. Vamos lá. Primeiro que essas 3 são todas plataformas digitais. Tanto a Orama, quanto a Isinvest, quanto esse CDB, na verdade, é o produto. Mas a plataforma é a XP Investimentos. Então você não vai encontrar nenhuma agência física. Na verdade, a XP você ainda encontra, que são esses escritórios de agentes autônomos, mas que normalmente, infelizmente, eles atendem pessoas com mais de 300 mil reais investidos, né? Para nós, meros mortais, que estamos investindo, eu me incluo nessa, pessoal, nós vamos pelas digitais mesmo. Os produtos são muito melhores que os bancos. Orama, Isinvest, vou mencionar algumas outras aqui para você entender. Então, pode ser também seus bancos digitais, como o Nubank, como o Inter, como o C6. Tem outras corretoras digitais, como o Vitrio, como o Warren, como, enfim, nossa, acho que são tantas que a minha cabeça fica até maluca. A Rico, Clear, essas 2 últimas também da XP. Todos esses nomes, eles são, vamos dizer, confiáveis, que são plataformas que estão autorizadas pelo Banco Central, estão muito aí na mídia, tem personalidades que estão representando elas, então você tem essa segurança jurídica financeira. Entre todas elas, porém, eu ainda prefiro a Vitrio. Tanto a Orama quanto a Isinvest, elas não são ruins, elas são muito boas. Eu acho que tem muitas pessoas que já me passaram em relação a isso. Eu nunca tive um relacionamento ou abri minha conta, mas eu vejo muita dificuldade em relação à plataforma. Apesar de ser plataformas, para quem ainda não sabe investir, elas têm dificuldade de conseguir achar o produto, de conseguir identificar como funciona o produto. Por mais que seja intuitivo ali no que fazer, a pessoa não sabe pra onde ir, né? Exato. O que escolher. Tanto que eu, Bruna, por que eu gosto muito da Vitrio? Quando você entra ali, a Warren também tem uma plataforma muito parecida. Ela é fácil, você consegue identificar o que tem dentro daquele produto, qual que é o prazo dele, qual que está sendo o rendimento, existem gráficos. É uma coisa muito visual. E eu acho que para quem não entende de mercado, isso facilita muito, né? Porque a pessoa não tem 100% da obrigação de saber tudo aquilo, de ter todas aquelas dificuldades. Então, eu acho que ainda é melhor. É uma questão mais pessoal mesmo. Mas se você seguir em qualquer
uma linha dessas, de todas as outras que eu falei, inclusive seu banco digital para começar, pode fazer. Tira o seu receio de que não existe agência física. Era sobre isso que eu ia falar, porque eu notei na mensagem dele o quanto ele quer ir, né, no lugar. Ele quis deixar claro, eu sou de Manaus e aqui eu não encontro uma agência física e eu tenho que procurar as digitais. Mas até quando é possível ir numa física, a gente prefere a digital, né? Exato. Na verdade, não é uma particularidade de Manaus. Pelo contrário, tenha orgulho da sua cidade e a tecnologia tá aí. E faça pela internet. A tecnologia tá aí para aproximar cidades mais distantes dos grandes polos. Com certeza. Os escritórios físicos